Bem-vindos! Eu sou o Fernando Miranda, tenho a responsabilidade de gestão comercial das grandes contas na Huawei Portugal e nos próximos 20 minutos quero-vos convidar a fazer uma viagem ao futuro, uma viagem para conhecer um mundo verdadeiramente inteligente, uma viagem que terá que ter necessariamente recuos para percebermos de onde estamos e percebermos o caminho que teremos que percorrer para chegar a esse mesmo mundo inteligente. E aqui está, nada mais, nada menos do que começarmos a nossa apresentação com o nosso destino. Aquilo que a Huawei protagoniza como sendo um mundo inteligente em 2030. Hoje em dia, com os nossos computadores de bolso, conseguimos comprar bens essenciais, ir à farmácia, conseguimos apanhar um táxi, conseguimos assistir a reuniões, ler e-mails, conectarmos completamente ao mundo através da internet. Agora imaginem em 2030 com uma exacerbação de todas estas conectividades entre pessoas com pessoas, dispositivos com dispositivos, dispositivos com pessoas. Imaginem o que é, por exemplo, podermos ter o nosso telemóvel do tamanho de um auricular, em que toda a comunicação é feita sem fios, com todos os dados que estejam na nuvem, em que as projeções são feitas holograficamente ou usam os meios televisivos que possamos ter ou em casa ou no local onde nós estamos. Imaginem o que é uma agricultura inteligente, em que as sementes, em que a sementeira, em que a rega, em que as condições de rega e de temperaturas são constantemente monitorizadas ao milímetro para que nada falhe. Imaginem, por exemplo, o que é uma gestão de tráfego através de drones, em que temos constantemente informação se o veículo está a circular à velocidade correta, se o veículo tem os impostos em dia e os tráfegos e inclusivamente avisar os outros condutores que possam usar vias alternativas. Enfim, há uma miríade de opções que vamos ver um pouco mais à frente e que vão transformar este ano de 2030 num mundo verdadeiramente inteligente. Este tipo de interconectividade, onde tudo o que tem a ver com a informação vai fluir de uma forma supersónica, a Huawei acredita que vai trazer 5 grandes benefícios ao nosso mundo, à nossa sociedade. Um deles, a nível governamental, onde vai haver um enfoque muito grande de governos e pessoas orientadas à tecnologia. Toda a nossa vida vai ser determinada e melhorada em função dos processos que serão alicerçados nas tecnologias de informação, nas infraestruturas digitais e nas tecnologias digitais. Depois, de um ponto de vista económico, também acreditamos que com o crescimento e a criação de robôs inteligentes, que estes possam fazer parte da nossa força laboral e ter um impacto muitíssimo positivo na nossa economia. Em terceiro lugar, não menos importante, a componente social, em que acreditamos que um mundo verdadeiramente inteligente vai permitir uma equidade social e digital, em que vamos conseguir, através de tecnologias digitais, de infraestruturas digitais, fazer chegar um conjunto de informação a muito mais gente e muito mais longe, permitindo que educação, saúde, informação cheguem mais longe e em muito mais pessoas e de uma forma mais igualitária. Culturalmente, também acreditamos que a mudança de modo de vida que um mundo inteligente vai proporcionar neste planeta e a nós, seres humanos que o habitamos, vai permitir uma vertente cultural também diferente, uma vez que vamos seguramente fazer uma mudança para valores mais intelectuais em prol dos valores materiais. E por fim, não menos importante, cuidar do nosso planeta, a componente ambiental. Acreditamos que um mundo verdadeiramente inteligente, em 2030, na próxima década, vai permitir controlar, através de um conjunto de dispositivos e de ferramentas de gestão, o metabolismo do nosso planeta e torná-lo muito mais saudável e muito mais verde para que possamos habitar aqui de uma forma melhor e mais duradoura. Não é menos importante, e agora, fazendo a viagem um bocadinho no sentido inverso, antes de chegarmos ao nosso destino, conhecer o nosso ponto de partida. O nosso ponto de partida é hoje, é olharmos para uma viagem a 10 anos. E hoje existem alguns desafios tecnológicos que são importantes contextualizar para percebermos a nossa viagem e o que é que teremos que realmente fazer. De um ponto de vista de tendências, temos hoje em dia uma convergência dos modelos de business to business e business to consumer. Estes dois modelos acabam por se mesclar muitas das vezes, fruto das exigências dos consumidores, fruto também das exigências de mudanças e também da necessidade de crescimento de ambos os modelos que hoje em dia, ou há não muito tempo atrás, viviam segmentados e hoje em dia
percebem que têm que se apoiar mutuamente para poderem crescer, para poderem criar aquilo que se designa hoje em dia do B2E, de Experience, Business to Experience. E, na verdade, aquilo que hoje em dia começa a ser mais exigido é experiência de negócio e não propriamente de consumo ou empresarial. Depois, também novas oportunidades que surgem nos tempos correntes, que têm a ver com a operação das tecnologias e a informação das tecnologias. Hoje em dia é muito importante as empresas, as grandes corporações em particular, veem como uma grande necessidade e oportunidade também de negócio poder gerir toda a panóplia e end-to-end todo o seu negócio. Já não é só a parte produtiva, já não é só a parte das vendas, é necessário ter as tecnologias digitais, as infraestruturas digitais a gerir o negócio de montante a jusante, de podermos ter uma ligação contínua e um controle contínuo sempre de todas essas tecnologias. Ademais, e é impossível e é inevitável que, com este contexto, não surjam novos requisitos de negócio, novas soluções, novos cenários que, obviamente, resultam das novas demandas do mercado e dos clientes em si. E culminamos no como. Já vimos onde é que vamos fazer a viagem, qual é o nosso destino, já vimos a nossa casa de partida e aqui este é o slide que pode mostrar o como, e esta é a visão como a Huawei interpreta e protagoniza o crescimento, o caminho de alcançarmos, obviamente, esta viagem e alcançarmos um mundo verdadeiramente inteligente. Ou seja, ter um conjunto de conectividade, computação, plataforma e ecossistema. Ou seja, temos 4 grandes pilares que a Huawei protagoniza para alcançar um mundo verdadeiramente inteligente na década de 2030. Esse mundo vai permitir usufruir daquilo que é cidades inteligentes, indústrias inteligentes, transportes inteligentes, sustentado em tecnologias de informação que já existem hoje em dia, que estão em grande crescimento, como o IoT, como o Big Data, como a Artificial Intelligence, por sua vez também suportadas a nível de sistemas computacionais que são fraturantes naquilo que é a realidade atual e também a mesma realidade de um ponto de vista de comunicações. Portanto, esta é, de uma forma simples, a forma como a Huawei protagoniza atingirmos e viajarmos até 2030 e vermos verdadeiramente o mundo inteligente. Um bocadinho mais em detalhe, estes 4 grandes pilares explicados. O primeiro tem a ver com a conectividade. A conectividade é fundamental. Hoje em dia fala-se já em 5G, é uma realidade. 6G já se começa a perspectivar, o Wi-Fi 6, as tecnologias sem fios e a velocidade das tecnologias são fundamentais para permitir que cheguemos a 2030 como um mundo verdadeiramente inteligente. Poder ter ultra broadband, poder ter comunicações ópticas, comunicações quânticas já são formas disruptivas daquilo que é ao dia de hoje, mas que são necessárias para poder acompanhar e chegarmos a este objetivo de ter um mundo verdadeiramente inteligente. Obviamente que já temos muito trabalho feito ao dia de hoje, mas a nova conectividade que vai permitir larguras de banda superiores, latências muitíssimo inferiores e uma quantidade de devices muito superiores suportadas neste tipo de tecnologia são fundamentais e é a gênese para que possamos realmente ter uma base sólida e crescer para um mundo verdadeiramente inteligente nas mais diversas indústrias. Ademais, o segundo grande pilar para podermos atingir um mundo verdadeiramente inteligente passa pelos novos sistemas de computação. Os novos sistemas de computação, hoje em dia, já começamos a sair do silício, passando pelo óptico e pela parte quântica também, que são mais uma vez disruptivos, mas também mais uma vez necessários para podermos ter a velocidade e as larguras de banda e a quantidade de dispositivos necessárias para podermos atingir e suportar um mundo verdadeiramente inteligente. Aqui, a Huawei contribuiu com o desenvolvimento de chips próprios, o chip Ascend, com capacidades de poder produzir cerca de 256 teraflops, que é fundamental e é brutal, à volta dos 300 watts, e em cima disso criámos também um full stack. Não é só o processador, criámos o processador, criámos inteligência para dar ao processador com uma arquitetura de rede neurónica e também um framework que é open source, que é o MindSpore, para, obviamente, podermos potenciar depois as aplicações e os algoritmos. Ou seja, um full stack desde o processador até ao algoritmo que permite, obviamente, ter
um novo sistema de computação para que realmente seja possível atingir um mundo verdadeiramente inteligente. Seria também injusto não mencionar que a computação não pode sobreviver sem a parte de armazenamento. E também na parte de armazenamento temos tecnologia disruptiva. A área de armazenamento tem tido também avanços muitíssimo importantes com as tecnologias flash, discos SSD, mais recentemente com a NVMe. A Huawei tem sido inovadora e líder no mercado nesta componente. De acordo com a IDC, nos últimos 3 anos tem sido o fabricante que mais cresce na área de armazenamento, inclusive com vários recordes mundiais. Todavia, o armazenamento também vai sofrer aqui uma mudança drástica com o DNA Storage, o DNA que faz a analogia com o próprio DNA das nossas células, que vai permitir armazenar grandes quantidades de informação em espaços cada vez mais pequenos e também com características de segurança e de encriptação associadas a um custo muitíssimo menor. Portanto, também é necessário armazenamento para além da computação e para além das comunicações para ter as fundações corretas para permitir atingir um mundo verdadeiramente inteligente. Por fim, o terceiro grande pilar para podermos atingir um mundo inteligente passa por uma plataforma convergente e partilhável. Usando tudo aquilo que acabei de falar há pouco, desde as comunicações, computação, armazenamento, depois tendo toda a plataforma tecnológica em cima, poder depois então contribuir com uma plataforma conjunta, unificada e partilhável para permitir atingir um mundo verdadeiramente inteligente. Por fim, o último pilar, como não poderia deixar de ser, um novo ecossistema. O ecossistema está na gênese e também, obviamente, no fim e no objetivo do caminho para um mundo verdadeiramente inteligente, sempre baseado e focado numa plataforma digital. É necessário haver parceiros sociais, parceiros de vendas, parceiros de soluções, parceiros de indústria, que, de acordo com uma base empresarial corporativa que nós chamamos SAPO, SAPO de Strategy, Architecture, Policy and Operation, vão permitir redefinir os estándares de indústria e criar sistemas abertos orientados a escolhas muito mais aperfeiçoadas à escolha do cliente final no futuro, de 2030. Nada melhor do que terminar com um pequeno vídeo que vai ilustrar e resumir tudo aquilo que vos acabei de explicar. Esta é a viagem para 2030. In the Intelligent World 2030, digital government adapts to people's livelihoods. A dynamic and multidimensional labor force, blending human insight with robotics, AI, and more, becomes a key factor in production. People's focus shifts beyond material wealth, and digital means achieve digital equity and fairness, as well as taking control of the metabolism, the very health of the earth. New connectivity, new computing, new platform, new ecosystem. These build the foundation of the Intelligent World 2030. New connectivity. 5G-based communications technologies enable ubiquitous connectivity and all-domain perception. New computing, from silicon computing to optical computing and quantum computing, from all-flash to DNA storage. An open computing ecosystem enables pervasive intelligence. New platform. The ongoing accumulation of industry experience into a converged digital platform, which can be inherited, ultimately enabling digital innovation in all industries. New ecosystem. The SAPO-based collaborative ecosystem provides more comprehensive customer-oriented commercial solutions. Welcome to the Intelligent World 2030. Intelligent, green, and resolutely people-oriented.
Novas comunicações, novos sistemas de computação, novas plataformas, novos ecossistemas. É este o caminho que a Huawei protagoniza para atingirmos um mundo verdadeiramente inteligente em 2030. Mas, para atingir um mundo verdadeiramente em 2030, é necessário fazer a ponte entre o que é físico e o que é tecnológico. E as tecnologias de informação, nomeadamente as infraestruturas digitais e tecnologias digitais, têm que naturalmente provocar uma mudança e uma evolução nas indústrias existentes que vão, obviamente, permitir atingir esse mundo inteligente em 2030. E é disso que vos trago, na parte final da minha apresentação, exemplos concretos, reais, que existem ao dia de hoje e aos quais a Huawei é parceiro tecnológico na implementação dos mesmos. Cidades inteligentes, a capacidade de gerir desastres através das tecnologias que já falámos e de toda a parte tecnológica que já falámos, destes 4 grandes pilares. As comunicações com o 5G, o Wi-Fi, toda a parte de computação, que por sua vez sistemas de Big Data e Artificial Intelligence e Machine Learning vão obviamente, como exemplo, vão usufruir e que vão necessariamente extrair a informação para permitir depois, no fim, trazer inteligência às cidades e à gestão das cidades. Da mesma forma como na parte da indústria, onde conseguimos com toda esta tecnologia, potenciar um sistema de fabrico verdadeiramente autónomo, robotizado, praticamente sem intervenção humana. Ou ainda, também na área de engenharia química, onde, mais uma vez, através das tecnologias de informação e infraestruturas digitais, das comunicações, da realidade virtual, da realidade aumentada, mais uma vez, de toda a tecnologia da IoT, conseguimos providenciar que estejam experts sempre on-site, conseguimos providenciar que sejam feitos os transportes em segurança de substâncias perigosas, bem como também ter análise preditiva. Também exemplos a nível de railways ou de subways, temos imensos por esse mundo fora, em que, mais uma vez, o uso das tecnologias de informação e das infraestruturas digitais vão permitir o uso de redes 5G ou de Wi-Fi com Artificial Intelligence, Big Data, para construir toda a parte dos túneis, para gerir toda a parte de operação e gestão da rede de ferrovia e também, já agora, toda a parte da condução dos mesmos veículos que poderá ser automatizada sem qualquer tipo de intervenção humana. Todas estas tecnologias são, ao dia de hoje, reais, estão na gênese daquilo que nós protagonizamos para alcançar um mundo inteligente em 2030. Todavia, são reais e são sérias e já estão, algumas delas, bastante desenvolvidas e estão disponíveis ao dia de hoje para poderem ser implementadas. Este é apenas um exemplo da quantidade de clientes que já são clientes Huawei. A Huawei tem o privilégio de ter sido escolhida como parceiro digital em cerca de 50% das empresas do Fortune 500 para a implementação de soluções inteligentes nas mais variadas indústrias. Railway lines com mais de 170 railway lines, mais de 60 aeroportos e companhias aéreas, mais de 200 cidades com tecnologia Smart City. Enfim, estes clientes estão cá, fazem parte da casa de partida, já há muita tecnologia desenvolvida e a Huawei auxiliou estes clientes a desenvolver esta tecnologia e a chegar a soluções mais inteligentes no seu ramo da indústria. E estará aqui também sempre necessário para poder ajudar os seus clientes e mais clientes a fazerem o mesmo. Gostaria de terminar com aquela que é a missão da Huawei, a honrosa missão da Huawei de construir uma fundação inteligente para um mundo inteligente e criar uma era inteligente em conjunto com os seus clientes e com os seus parceiros de negócio. Espero que tenham gostado da viagem e não se esqueçam, a Huawei pode e deve ser o modelo de transporte e o meio de transporte para poderem atingir um mundo verdadeiramente inteligente. Obrigado.